Em março desse ano, nos inícios dos ataques russos à Ucrânia, muitos veículos de comunicação especialistas se referiram ao conflito como nova Guerra Fria, o que gerou muitos debates. Mesmo que os dois países estejam vivendo uma herança da Guerra Fria, que ocorreu entre 1947 e 1991, o mundo hoje é completamente diferente, tanto nas tecnologias e armamentos, quanto na comunicação e, claro, condições econômicas. Por isso, fica difícil comparar. E vamos entender por quê. A Guerra Fria foi um dos conflitos político-ideológicos mais marcantes da história da humanidade, que ficou conhecida por dividir o mundo em dois grupos: blocos comunistas, aliados à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e blocos capitalistas, aliados aos Estados Unidos. No caso do Brasil, nosso governo se aliou ao lado capitalista, resultando no rompimento do comércio com a União Soviética, na perseguição aos defensores de socialismo e um longo período de ditadura militar. O período, marcado pela opressão e crise política, é considerado o maior reflexo da Guerra Fria no Brasil, também gerando uma grande instabilidade econômica e atraso nas tecnologias. Porém, todos acompanhados pelo contexto da censura. No decorrer dos 21 anos de governo antidemocrático, as séries estatísticas da economia deixaram de ser divulgadas, impedindo a análise da evolução e do desempenho destes números. Entretanto, dados posteriores nos oferecem um balanço das medidas financeiras entre 1960 e final dos anos 70. Primeiro, ocorreu o conhecido milagre econômico brasileiro, expressão criada para fazer referência a um momento de acelerado crescimento da economia nacional. O marco do período foi o elevado índice do PIB, o Produto Interno Bruto. No final de 1968, o crescimento do PIB brasileiro estava em 4%. 5 anos depois, em 1973, a taxa de crescimento do PIB alcançou a impressionante marca de 14%. Nos anos de Guerra Fria, também ocorria no Brasil o crescimento da oferta de empregos. Entre 1960 e 1973, o crescimento médio anual do trabalho se deu 5,2 vezes maior do que a taxa de desemprego. Entretanto, o milagre econômico foi utilizado como uma forma de propaganda do governo militar para conquistar o apoio da população, exaltando as conquistas do exército, ao mesmo tempo em que encobriam a violência praticada pelo governo ditatorial. Na realidade, a estratégia militar, somada ao contexto de guerra, gerou o período de maior concentração de renda da história, quando cerca de 70% da renda estava concentrada na classe média-alta brasileira. E as consequências seguintes não pararam por aí. O momento nos anos 70 é muito complicado para o Brasil, por quê? Porque nós dependíamos de praticamente 80% da importação do petróleo que nós consumimos todos os dias. Então, quando o barril do petróleo dispara, né, triplica em questão de semanas, o Brasil vai ter que começar a se endividar. É daí que vem a grande bola de neve do endividamento brasileiro, que é bem parecido com hoje, por quê? Por mais que hoje o Brasil esteja bem menos dependente do petróleo internacional, nós não somos autossuficientes em petróleo. Da mesma forma que nos anos de governo militar, o atual governo de Jair Bolsonaro enfrenta desafios econômicos impulsionados por um contexto de guerra internacional, com corte de relação com países antes parceiros, dificuldades nas exportações e problemas na distribuição de renda. Mesmo assim, nem tudo é exatamente igual. Enquanto no ano de 1973 o PIB estava elevado, em 2022 a projeção do PIB foi de 2,8%. Isso é, 11,2 pontos percentuais a menos do que no contexto da Guerra Fria. A taxa de desemprego no Brasil durante esse período também foi preocupante, chegando a 22,8% de desempregados no primeiro trimestre, quando a guerra eclodiu. Claro, na época da Guerra Fria, o mundo não era completamente comandado pelo fenômeno da globalização, o que permitia que muitas nações ficassem à deriva, optando por simplesmente se desconectar do comércio internacional. Assim, esses países poderiam desenvolver seu próprio ponto de vista econômico, romper ligações com outras nações e não ter sua economia impactada por decisões das grandes potências. Entretanto, no contexto atual, isso não é de forma alguma viável. Esse conflito da Ucrânia com a Rússia, analistas vêm dizendo como a verdadeira Primeira Guerra Mundial. Por quê? Como nós hoje vivemos efetivamente uma economia globalizada mesmo, a alta do petróleo e a alta dos alimentos, principalmente dos alimentos, fez com que todos os países fossem afetados. Isso não aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial.
Isso não aconteceu muito menos ainda durante a Primeira Guerra Mundial, porque não havia essa interdependência econômica que nós temos hoje. Com tais dados na balança, a globalização não é a única culpada por carregar condições desfavoráveis de um país para outro. Isso também fica à mercê do desempenho governamental, da didática e posicionamento de cada país e, claro, de como anda a estrutura econômica da nação no momento em que os conflitos começam.